Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, pedimos-vos sabedoria para que a mágoa e o ressentimento não dominem nossos corações e que diante da ofensa resistamos e não cedamos aos impulsos negativos. Sabemos que quando revidamos a ofensa, sofremos em nossa alma o sentimento de culpa. Jesus, que possamos sempre ter calma e desviar a atenção do mal, dirigindo o pensamento para Deus. Que sejamos fortes de caráter e opinião, para que quando o mal, disfarçado de bem, vier soprar intrigas em nossas ideias, porque o irmão nos ofendeu, digamos a ele que não se deve pagar o mal com o mal. Senhor, sois nosso guia. Sem vossa luz, nos assemelhamos ao aluno que quer aprender e não encontra um professor. Que possamos buscar a sabedoria em vossa doutrina de amor diariamente, elevando o pensamento pela força da prece e obtendo harmonia, pois hoje vemos a importância de se manter a calma diante de contendas. Vossa paz seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. A Caminho da Luz. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre higiene segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Acompanhe agora estes temas: sala de aula, penas temporais, variedades espíritas, materialismo e religiosidade. É bom saber, sonhos premonitórios, a mensagem do dia, a morte não é o final, conduta espírita perante os fatos momentosos. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita.
Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Penas Temporais. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, Allan Kardec ensina: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que o torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Allan Kardec comenta: nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos.
Lá os homens desconhecem as paixões más que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento de nossa existência terrestre. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/A Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Materialismo e religiosidade. Materialismo e religiosidade são, a princípio, duas verdades opostas no modo de encarar a vida. Sendo polos distintos, fica a seguinte questão: o materialismo é sempre ruim e a religiosidade é sempre boa ou vice-versa, dependendo do ponto de vista? Percebe-se nos dias atuais, em decorrência da quantidade de informação e da disponibilidade de ampla possibilidade de debates, que não se pode avaliar questões como esta de forma tão simplista. Em tempos idos, os debates mais complexos permaneciam no seio dos intelectuais apenas, aos quais a população comum não tinha muito acesso ou capacidade de entendimento. Kardec questiona os espíritos sobre o materialismo e, além disso, apresenta uma avaliação pessoal. Diz ele que a ideia materialista atribui toda a importância às propriedades da matéria e, com isso, a morte seria a aniquilação do próprio pensamento. Contudo, Kardec continua sua colocação dizendo que o bem e o mal perderiam significação, conduzindo o homem a pensar unicamente em si mesmo e na satisfação de seus interesses pessoais. Diz ainda que esta posição era, à sua época, muito circunscrita, constituindo apenas opiniões individuais. Assim, segundo o codificador, as instituições não estariam subjugadas à doutrina materialista e, portanto, não representava grande ameaça. O materialismo, assim como qualquer vertente de pensamento equivocada, enquanto individual e localizada, não necessariamente causa malefícios à coletividade. Amit Goswami, físico e renomado autor de vários livros em que correlaciona a física quântica com temas espirituais, reconhece que a visão materialista adotada pela ciência acadêmica atual já impregnou, por assim dizer, as instituições sociais. Qual seria o fundamento de tantos problemas que podem ser gerados pelo materialismo quando toma dimensões mais amplas? Afinal, tendo como foco a matéria em si e os gozos dela decorrentes, por que não busca o homem o bem-estar social, mesmo que materialmente falando? Seria a religiosidade realmente a salvação para a sociedade atual? Em um passado não muito distante, o mundo ocidental vivia sob as diretrizes da Igreja. Todavia, o respeito e cuidados aos cidadãos não era o foco principal. Inclusive, a própria Igreja foi responsável por um período sombrio na história da humanidade, a Inquisição. Atualmente, muitos países são governados por instituições religiosas das mais variadas vertentes
e nem por isso existe paz, harmonia e bem-estar entre seus concidadãos. O que se verifica é que a opressão se mantém de forma muito intensa, onde a liberdade de expressão é completamente cerceada e imposição de comportamento e costumes, muitos ainda bárbaros. Mesmo em países que não são diretamente governados por instituições religiosas, verifica-se uma forte tendência em comportamentos de exploração de fiéis e tentativas de imposição de suas doutrinas, inclusive de participação no governo. Muitas delas incitam ao preconceito e, com isso, geram discórdias das mais variadas. A vertente materialista se impõe pela força e desrespeito. A vertente religiosa, por sua vez, se impõe pela crença deturpada e exploração da ignorância espiritual da população que não procura esclarecer. Em uma observação mais detalhada, percebe-se que o problema fundamental da sociedade atual não se encontra na vertente de pensamento em si, seja ela materialista ou de qualquer uma das religiões vigentes, mas nas tendências morais. O materialismo por si mesmo não conduz aos desvios morais e, por sua vez, a religiosidade por si mesma não conduz à transformação moral. Os espíritos responsáveis pela codificação espírita dizem que não é exato que o materialismo seja uma consequência dos estudos científicos conduzidos pelos cientistas. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Portanto, extrapolando esta afirmação, pode-se dizer que é o homem que abusa tanto dos conceitos que conduzem ao materialismo, quanto daqueles que conduzem à religiosidade. No passado, os conceitos de religiosidade e de espiritualidade se confundiam e eram tomados um pelo outro. Por isso, para o Ocidente, a concepção da crença em Deus, por exemplo, somente era entendida quando correlacionada com religião, e o mesmo se aplicava aos ensinamentos apresentados por Jesus. Todavia, ambos transcendem a religião. Deus e Jesus já não mais pertencem aos religiosos e seus líderes. Atualmente, no meio acadêmico-científico, religião e espiritualidade possuem definições distintas. Um bom exemplo são os conceitos apresentados pelo Instituto Nacional do Câncer, Estados Unidos da América, em que diz: a religião pode ser definida como um conjunto específico de crenças e práticas, geralmente dentro de um grupo organizado. Espiritualidade pode ser definido como um sentido individual de paz, propósito e conexão com os outros, e crença sobre o significado da vida. Espiritualidade pode ser encontrada e expressa através de uma religião organizada ou de outras formas. Espiritualidade é um estado de ser do indivíduo que transcende as abordagens materiais da vida, incluindo rituais e práticas ditas sagradas, apregoadas pelas religiões. Assim, pode-se compreender a colocação dos espíritos responsáveis pela codificação, pois da mesma forma que o homem pode tirar consequências falsas, também pode tirar consequências benéficas para si próprio e para a sociedade como um todo. Desta forma, fazer o bem ou fazer o mal depende do indivíduo e não da crença que professa. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Sonhos premonitórios.
Os sonhos premonitórios são aqueles cujo conteúdo remete a futuros acontecimentos. No Novo Testamento, há muitas referências aos sonhos dessa espécie em torno de Jesus menino. O sonho de José quanto ao nascimento do Salvador através de Maria. A advertência aos reis magos para que não retornassem à presença de Herodes, que queria informações sobre a crença para exterminá-lo. O alerta a José para que fugisse com Maria e o menino Jesus para o Egito. Depois, chamando-os de volta às terras de Israel e, por fim, orientando-os para que instalassem residência em Nazaré, na Galileia. Todos estes foram sonhos produzidos a partir do encontro com entidades angélicas envolvidas no episódio da vinda do Cristo à Terra. Os sonhos premonitórios, em geral, podem ser um alerta para aquele que sonha, de modo que possa tomar determinadas providências ou atitudes, quanto para todos aqueles outros que fazem parte do contexto. Podem estar relacionados a uma pessoa como a toda uma coletividade, ao sonhador ou a terceiros. Antecipar o conhecimento de algo em um dia ou em vários séculos. Podem dar a conhecer o futuro de maneira clara ou vaga, objetiva, como nos exemplos acima, ou simbólica, como os sonhos do faraó do Egito relatados no Antigo Testamento. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Gênesis, capítulo 41, versículos de 1 a 7. Estes sonhos foram interpretados por José como representando 7 anos de fartura, seguidos por mais 7 de fome, que se abateriam sobre o povo egípcio. O faraó decretou José governador do Egito, a fim de que coordenasse as ações necessárias, a fim de que durante os anos de fartura se pudesse armazenar trigo suficiente para aplacar a fome nos anos difíceis, conforme orientação do próprio José. Sonhos premonitórios podem resultar de uma orientação, advertência ou aviso recebido dos espíritos, mas podem também revelar a existência de percepções mais avançadas que possuímos e que permanecem limitadas pelo corpo físico até eclodirem, seja em vigília ou nos momentos de emancipação da alma, onde o controle do corpo é menos presente. Enquanto este dorme, o espírito é mais livre e pode fazer uso das suas faculdades que podem penetrar o futuro. Uma espécie de dupla vista que consegue abarcar passado, presente e futuro, como se fossem um só. O estudioso e pesquisador francês Léon Denis, na obra No Invisível, se refere ao sonho de Calpurnia, Plutarco em Vida de Júlio César, mulher de César,
de Simônides, Cícero em De Divinatione, de Atério Rufo e do rei Creso, Valério Máximo. Descreve o sonho de Montluet, que previu a morte do rei Henrique II em comentários. Também relata o sonho de Abraham Lincoln, que sonhou que se achava em uma calma silenciosa, como de morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu finalmente ao centro de uma delas um catafalco em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado de uma multidão em pranto. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente respondeu: um soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo despertou. Pouco tempo depois, morria ele assassinado. No âmbito materialista, se torna difícil encontrar uma explicação que consiga justificar este tipo de sonho. Alguns evocam a ideia do inconsciente, que consegue comunicar-se com outro inconsciente, ultrapassando as barreiras do tempo e do espaço. Creio que a ideia de independência da alma corresponde melhor e consegue englobar toda a grande variedade de experiências com sonhos que antecipam o futuro. No sono, os sentidos encontram-se entorpecidos, como que nulificados, dando à alma maior liberdade de ação e pensamento. Mais surpreendente ainda, a experiência vivida pela mãe do célebre pesquisador e escritor Camille Flammarion. Em um certo verão, fora uma das minhas irmãs com seu marido e seus filhos residir na pequena cidade de Nogent, Alto Marne. Meu pai os havia acompanhado, permanecendo minha mãe em Paris. Todas as crianças estavam de perfeita saúde e não havia a menor inquietação a respeito deles. Minha mãe sonha que recebe de meu pai uma carta na qual lê esta frase: sou o portador de uma triste notícia. O pequeno Henrique acaba de morrer, quase sem ter estado doente, em consequência de convulsões. Acordando, diz minha mãe para consigo mesma: não é mais do que um sonho. Todo sonhar, todo enganar. 8 dias depois, uma carta de meu pai trazia exatamente a mesma frase. Desolada, minha irmã acabava de perder seu recém-nascido em consequência de convulsões, o desconhecido e os problemas psíquicos. Muitos outros casos são descritos pelo autor, mas vamos ficar por aqui para não estendermos além dos limites necessários. O importante é sabermos que esse tipo de sonho existe, apesar de não ser tão comum. Representa um efeito psíquico e não fisiológico, já que o organismo físico se encontra fora de ação. A despeito do objetivo particular a cada um dos sonhos, eles representam mais uma possibilidade que a alma encontra para manifestar-se a fim de atestar a sua existência. Poder-se-á afirmar que é a mente que se revela nesses episódios, quando os sentidos físicos se embotam no ato de dormir. Perguntaremos: se o cérebro faz parte do corpo, de que faz parte a mente? Seria o simples produto do ato de pensar proporcionado pela massa cerebral? Os exemplos citados até aqui mostram uma independência do ato de pensar, quando este existe durante a inconsciência corporal. Além disso, revela a existência de algo, a alma, que não é local e atemporal, pois desconhece distância no espaço e no tempo e que representa um ser distinto do aglomerado biológico. A caminho da luz.
pedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chágua da planta, terra da fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chágua da planta, terra da fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chágua da planta, terra da fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. A morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você. E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor.
Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela, como sempre foi. Tudo está bem. A morte é somente a cessação da vida orgânica. É apenas o fim do corpo físico e de mais uma etapa da programação divina. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais. A morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo que o abrigou durante a jornada terrestre para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. A afeição real, de alma a alma, é durável e também sobrevive à destruição do corpo. Apenas as afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. O amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na espiritualidade. Ao desencarnarmos, seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles a quem estamos ligados por laços de afeto e que desencarnaram antes de nós. Será o momento de rever seres amados que nos aguardam. O reencontro na espiritualidade ou em vidas futuras, através de uma nova encarnação, haverá de acontecer. E todas as vezes que a saudade daquele que partiu parecer maior do que nossas forças possam suportar, busquemos o lenitivo da oração. Nossas preces alcançam os seres amados onde quer que estejam, levando até eles nossas melhores vibrações. E para que possamos sentir as vibrações enviadas pelo pensamento dos amores que hoje vivem em outras dimensões, aquietemos nossas mentes e corações. Com certeza, experimentaremos algum conforto. A prece é mecanismo abençoado que nos aproxima de Deus e dos afetos que estão distantes. Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita de Valdo Vieira pelo espírito André Luiz, estudaremos hoje perante os fatos momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar, nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício,
entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que ele cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. A todos, muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Ave Maria, Mãe da Divina Luz, intercedei por todos os sofredores necessitados junto a vosso Filho amado, nosso Mestre Jesus. Santa Maria, bendita sois entre todas as mulheres, imploramo-vos consolação para todos os pobres necessitados, sem trabalho e sem pão. Abençoai todos os lares, para que as famílias unidas aprendam no Evangelho o amor. Dai-lhes forças para vencer as tribulações da vida e compreensão ante a dor. Salve, Imaculada Divina, pedimos pelos que estagiam nas prisões. Derramai sobre eles a luz da esperança para aliviar seus corações e abrir-lhes novos caminhos de trabalho para que obtenham redenção. Consolai todos os doentes, em especial os que são carentes de visitas, solidariedade e amor. Amparai os velhos asilados que pelos seus filhos foram abandonados. Sede a esperança de todos os que padecem, para que todas as dores cessem e possam luzir entre os homens a alegria e o amor. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa.